Olá, esta é nossa primeira aula da disciplina Cinética Avançada, ou seja, aula 1 do módulo 1, e é uma aula de apresentação da disciplina. Então, em primeiro lugar, eu queria lembrar a vocês que o fato de estarmos fazendo aulas remotas, como ensino emergencial remoto, como um período letivo especial, não significa que não iremos interagir. Faremos todo o possível para ficar conectados, para trocar informações. Seria muito interessante que vocês pudessem participar de todas as discussões, de assistir todas as aulas, e vamos tentar organizar lives sobre outros temas que não são exatamente das aulas e que de alguma forma seja possível interagir e aproveitar o máximo possível este período. Queria lembrar a vocês também esta pirâmide do conhecimento, onde está mostrado que a melhor forma de aprender não é apenas ler o material ou escutar e ver as apresentações das aulas. O mais importante para aprender é poder debater, participar da aula de alguma forma, escrever, fazer os trabalhos, fazer os exercícios e trocar ideias com os colegas. Uma das formas em que mais aprendemos é quando podemos trocar ideias com outras pessoas, inclusive explicar essas nossas ideias para os colegas ou até para a professora. Então, vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. E nesta primeira aula, o que faremos é tentar lembrar e discutir alguns conceitos básicos da cinética química. A maioria desses conceitos vocês já conhecem, mas vamos tentar lembrar. E para estudar a parte correspondente à cinética, recomendo o livro de Físico-Química do Atkins e de Paula, por exemplo, na 8ª edição, no volume 2, o capítulo As Velocidades das Reações Químicas, ou outro equivalente em outra edição, em outro livro. Para a parte 2 e 3, ou seja, para o módulo 2 e 3, eu irei indicar também outras possibilidades. Bem, então, o primeiro é nós tentar descobrir o que é cinética química. Cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e envolve o estudo de toda uma série de processos. Envolve, por exemplo, fazer experimentos ou estudos cinéticos em reatores que podem ser muito pequenininhos ou podem ser muito grandes, como esta câmara de reação, que é útil para estudar reações atmosféricas, e a partir de aí construir gráficos que permitam, em primeiro lugar, determinar a lei de velocidade da reação e, em segundo lugar, determinar o coeficiente de velocidade da reação em função da temperatura e, por exemplo, se for em fase gasosa, em função da pressão. Em segundo lugar, envolve conseguir descobrir qual é o mecanismo de reação. Finalmente, a partir desse mecanismo, é possível fazer modelos cinéticos e obter, então, a mudança da concentração em função do tempo. É possível também fazer um estudo microscópico como este e descobrir qual é o caminho através do qual os compostos, que vamos identificar como reagentes, se transformam e passam até os produtos. E isso envolve fazer estudos cinéticos nos quais é construída uma superfície de energia potencial e, posteriormente, calculados os coeficientes de velocidade. Então, nesta disciplina, nestas poucas aulas que conseguiremos ter, vamos tentar descobrir como funcionam todas essas etapas. Começaremos
pelos mecanismos de reação e depois por estudos teóricos, e faremos também o estudo de alguns exemplos importantes para a cinética química, para que vocês consigam ver como isso se aplica na vida de vocês. Então, voltamos ao significado e abrangência da cinética química. A cinética química, como já falamos, o estudo da velocidade das reações químicas. Em uma reação química, um ou mais de um composto se transformam em outros compostos que têm propriedades químicas e físicas diferentes das propriedades dos compostos originais que identificamos como reagentes. Alguns exemplos de reações na fase gasosa são estas, em uma classificação bem clássica entre reações unimoleculares, bimoleculares e termoleculares, e podemos dar um exemplo bastante conhecido de uma reação unimolecular, que então envolve apenas uma espécie que só forma aldeído, que na presença de luz, em uma de suas vias de reação, decompõe em hidrogênio e monóxido de carbono. Uma reação bimolecular bastante conhecida é a reação do ozônio com o dióxido de nitrogênio, que através de várias etapas se transforma em oxigênio e o trióxido de nitrogênio. E, finalmente, temos as reações termoleculares, como essa que está indicada aí. Átomo de oxigênio mais oxigênio molecular que se recombina e forma ozônio, na presença de uma terceira espécie, que é uma espécie que não participa da reação e atua como um gás inerte, também chamado de gás banho, cuja função é receber o excesso de energia para estabilizar o produto formado, neste caso, estabilizar a molécula de ozônio. Nós, em uma aula posterior, estudaremos bastante este processo de formação de ozônio, que, na verdade, envolve mais de uma etapa, envolve a etapa química, de reação química de formação de ozônio, através da recombinação do átomo de oxigênio da molécula de oxigênio, mas também envolve uma etapa física, que é a estabilização do ozônio formado. Outro conceito que precisamos lembrar é o conceito de reações elementares e reações complexas. O que é uma reação elementar? É o que está indicado dentro destes retângulos vermelhos. Esta é uma reação elementar, esta aqui é outra reação elementar. Ou seja, nesta figura como um todo, temos mostrado duas reações elementares. Essas reações elementares, a primeira vai desde B até A e a segunda de A até o composto C, estão caracterizadas porque são reações individuais nas quais se passa de um mínimo de energia até outro mínimo de energia para a primeira reação elementar e de um mínimo de energia para o segundo mínimo de energia na segunda reação elementar. Entre este mínimo e este mínimo não há nenhum outro mínimo. Pode ter um máximo, como tem aqui, mas não tem outro mínimo. Então, uma reação elementar vai desde um mínimo de energia até outro mínimo de energia. E o conjunto de reações elementares, indicado aqui com o retângulo maior em verde, é a reação complexa, que pode ser apenas duas reações elementares, como nesse exemplo tão simples, ou pode ser um conjunto muito grande de reações elementares. Um conceito que vocês já aprenderam
né? E que precisamos lembrar agora é o conceito de lei de velocidade, ou a definição operacional da velocidade de uma reação. Por exemplo, se temos uma reação relativamente simples como esta, monóxido de nitrogênio reagindo com ozônio e dando dióxido de nitrogênio mais oxigênio. Uma reação que é bastante conhecida, que é a principal reação na atmosfera de consumo de ozônio. Para essa reação, nós podemos escrever uma lei de velocidade que poderemos indicar com a letra R de inglês, é um símbolo bastante comum para indicar velocidade, ou a letrinha V. A velocidade, então, será definida como a derivada da concentração do NO, o primeiro reagente, em função do tempo, ou a derivada da concentração de ozônio, o outro reagente, em função do tempo. Ambos com sinal negativo. Por quê? Porque a concentração de NO diminui à medida que acontece a reação, da mesma forma que a concentração de ozônio também diminui à medida que vai passando o tempo, que vai acontecendo a reação. Esses serão, então, números negativos que, com o sinal negativo no início, se transformam em positivo, dando à velocidade um valor que nós chamaremos de um número positivo. Quando nós consideramos os produtos, também podemos definir operacionalmente a velocidade como a derivada da concentração do produto em função do tempo, qualquer um dos produtos. E neste caso, deixamos o sinal positivo porque a concentração dos produtos aumenta à medida que o tempo vai transcorrendo, ou seja, à medida que a reação vai acontecendo. Num caso genérico, onde cada um dos reagentes está precedido do fator estequiométrico, do coeficiente estequiométrico, então, definiremos a velocidade, R ou V, como 1 dividido o coeficiente estequiométrico vezes a derivada de cada concentração em função do tempo, com sinal negativo para os dois reagentes e com sinal positivo, que não está escrito, para cada um dos produtos. Por que se faz assim? Porque se coloca menos para os reagentes, mais para os produtos, e porque se divide pelo coeficiente estequiométrico, para que a velocidade resulte no mesmo valor, independentemente de que ela seja medida seguindo a concentração dos reagentes ou dos produtos em função do tempo e acompanhando qualquer um dos reagentes ou qualquer um dos produtos. Em todos os casos, o valor dará exatamente o mesmo. Se fazemos uma figura de mudança da concentração em função do tempo, obtemos uma figura como esta. A figura foi extraída do livro de Físico-Química de Atkins e de Paula. Vejam que a concentração do reagente diminui à medida que a reação avança, enquanto que a concentração do produto aumenta na medida que o tempo transcorre. Vejam que nós podemos traçar uma tangente às curvas para um determinado tempo. E essa tangente dará a velocidade instantânea da reação. Então, se considerarmos este tempo aqui, chamamos ele, por exemplo, de tempo x, esta tangente dará a velocidade da reação no tempo x. Vejam também
que, na medida que a reação vai transcorrendo, a velocidade instantânea vai ficando cada vez menor. Tanto se olhamos para o reagente, como se olhamos para o produto. A lei de velocidade também pode ser determinada experimentalmente. Se nós escrevemos de novo essa reação genérica, A de A mais B de B, que dá C de C mais D de D, a lei de velocidade experimental terá a forma desta equação aqui, onde K é o coeficiente de velocidade, sendo que o coeficiente de velocidade K depende de qual é a reação e também qual é a temperatura da reação. Depende também do meio em que essa reação acontece. Então, se eventualmente esta reação pudesse acontecer na fase gás e na fase líquida, o valor do coeficiente de velocidade seria diferente na fase gás que na fase líquida. E se eu pudesse mudar os solventes, provavelmente o valor do coeficiente de velocidade também iria mudar. Existe também, na fase gasosa, uma dependência do coeficiente de velocidade com a pressão, que nós vamos estudar mais para frente. E por isso é que, então, o nome correto de K é coeficiente e não constante, porque esse valor não é uma constante universal. É um coeficiente que depende de qual a reação, quais as condições em que essa reação está acontecendo e, geralmente, de qual é a temperatura da reação. Já quando olhamos para estes números M, N, P, que estão como supraíndices das concentrações de A, de B, de C e de D, esses números que normalmente são ou número zero ou um número diferente de zero, que pode ser inteiro ou fração, e que em geral são números diferentes dos coeficientes estequiométricos A, B, C e D, esses números têm um nome. Esse nome é ordem da reação. Então, M é a ordem da reação respeito de A, N, ordem da reação respeito de B, P, ordem da reação respeito de C, Q, ordem da reação respeito de D. E a soma de todos esses números é a ordem de reação total. Muito frequentemente, a ordem de reação respeito dos produtos é zero. E então, os produtos não aparecem na lei de velocidade experimental. Mas, eventualmente, como veremos em alguns exemplos mais para frente, os produtos podem aparecer na lei de velocidade experimental. Outra forma de mostrar a lei de velocidade é o que se chama lei de velocidade integrada. Vocês já estudaram isso e nós aqui vamos fazer apenas um exemplo para que vocês consigam lembrar como isso se fazia. Vamos imaginar que nós temos uma reação genérica onde A dá um produto ou mais de um produto. Por exemplo, uma reação onde A isomeriza para um produto B ou onde A decompõe para dois produtos B e C, que são produtos estáveis, ou onde A dissocia para outros dois fragmentos, geralmente radicais, ou produtos que não são estáveis, por exemplo, D e F.
Então, se nós verificamos que essa reação é de primeira ordem, poderemos escrever a velocidade da reação como a derivada de A em função do tempo igual a menos o coeficiente de velocidade vezes a concentração de A elevado ao número 1, porque a reação é de primeira ordem. Vejam que o sinal menos foi colocado do lado direito, como normalmente se acostuma a fazer quando estamos estudando mecanismos, principalmente. Organizando isto, passando a concentração A para o lado esquerdo e o diferencial T para o lado direito, fica diferencial de A dividido A igual a menos K diferencial T. E como vocês devem lembrar de disciplinas anteriores, podemos integrar entre o tempo zero e algum dado tempo de reação e entre a concentração inicial de A, indicado por A sub zero, e a concentração em um dado tempo, indicado por A, e fica, então, que A é igual a A no tempo zero, ou seja, a concentração no tempo zero, vezes o exponencial de menos o coeficiente de velocidade, vezes o tempo transcorrido. Esta é a forma exponencial da lei de velocidade integrada para uma reação de primeira ordem. Nós podemos também fazer o logaritmo e dessa forma ficará que o logaritmo do quociente entre a concentração de A em um determinado tempo e a concentração de A no tempo inicial é menos K vezes o tempo transcorrido. Essas, então, são as duas formas da lei de velocidade integrada, a forma exponencial, a forma linearizada através de um logaritmo. Frequentemente fica muito mais fácil trabalhar com a forma linearizada porque permite obter o coeficiente de velocidade da reação de uma forma muito mais simples. Lembrando que essa expressão é somente válida para um processo de primeira ordem. Essa expressão não é válida para processos de segunda ordem, de terceira ordem ou de qualquer outra ordem de reação. No futuro, vamos ver que essa lei de velocidade integrada também seria válida para um processo de pseudo-primeira ordem, ou seja, quando o sistema se comporta como se fosse de primeira ordem, mesmo não sendo. Mas, nesse caso, o valor do coeficiente de velocidade será outro, e será o coeficiente de velocidade da reação de pseudo primeira ordem, e veremos isso também ao longo do curso. Vejam também esta figura do livro de Fisicoquímica de Atkins e de Pauli, que mostra como muda a concentração em função do tempo para dois coeficientes de velocidade diferentes. Aqui o valor de concentração foi normalizado dividindo pela concentração inicial, por isso começa em 1. Vejam que se o coeficiente de velocidade é pequeno, a curva desce lentamente até o valor final. Vejam que se o coeficiente de velocidade é maior, é um coeficiente grande, a curva desce muito mais rapidamente. Quando nós usamos a forma linearizada, fazendo o quociente entre as concentrações, ou no caso de uma reação em fase gasosa, o quociente entre a pressão em um dado tempo e a pressão inicial,
e depois que temos esse quociente, fazemos o logaritmo neperiano, fica uma linha reta. Essa linha reta é a melhor indicação de que o processo é realmente um processo de primeira ordem. Se o processo não fosse de primeira ordem, ao fazer o logaritmo da relação de concentrações ou de pressões em função do tempo, não daria uma linha reta. Lembrem que do coeficiente angular dessa linha reta, podemos tirar o coeficiente de velocidade da reação. Por isso é tão interessante fazer a figura da forma linearizada, porque se fazemos a figura como uma curva da expressão exponencial, dará uma curva. Não importa se a reação é de primeira, segunda ordem ou de qualquer outra ordem. Serão curvas diferentes, certamente, mas visualmente será muito difícil se dar conta, a partir da figura na forma exponencial, perceber se essa é a curva que corresponde à primeira ordem, à segunda ordem ou a qualquer outra ordem. Outro conceito que provavelmente vocês já aprenderam e que nós vamos usar ao longo deste curso é o conceito de tempo de vida e o conceito de tempo de vida média. Ambos conceitos dependem de definições. A definição de tempo de vida, normalmente indicado como tau, é a seguinte: é o tempo necessário para o reagente atingir uma concentração de 1 dividido número E, o valor da concentração inicial do composto. Então, o tempo de vida do composto A será 1 dividido E vezes a concentração inicial desse composto. E o tempo de vida média, T meio, é o tempo necessário para o reagente atingir uma concentração igual a metade da concentração inicial. Acontece que o tempo que vai demorar em atingir tal, ou seja, o tempo de vida, e o tempo que vai demorar para atingir T1 médio, ou seja, o tempo de vida média, vai depender da ordem de reação, vai depender de qual é o composto e de qual é a reação química, vai depender do coeficiente de velocidade. Como se faz para calcular o tempo de vida média para um reagente? Depende, então, de seu processo de primeira ordem, de segunda ordem ou de qualquer outra ordem. Vamos dar o exemplo mais clássico, que é o processo de primeira ordem, que é um exemplo que vamos usar depois, por exemplo, quando estudemos radioatividade e tempos de decaimento radioativo no módulo 2. Então, voltando à reação de primeira ordem, A que dá B, a velocidade, né? Definida como menos a derivada de A em função do tempo. Então, chegamos de novo, né, à equação que já olhamos. E quando integramos a derivada de A em função do tempo, nos vai dar a expressão que já escrevemos, certo? A expressão logarítmica, logaritmo de A dividido a zero, igual a menos o coeficiente de velocidade vezes o tempo, ou a expressão exponencial. Como já falamos, essa é a expressão para um processo de primeira ordem. Então, qual era o tempo T1 médio? Era o tempo no qual a concentração do reagente A tem o valor 1 médio, a metade da concentração
inicial. Se nós substituímos isso nesta equação aqui, ou seja, na lei de velocidade integrada, fica isto que está aqui, está marcado em vermelho o que foi substituído. Aqui está o valor de A, 1/2 do valor inicial, aqui está o valor do T, 1/2. Então, fica uma equação muito interessante. Por quê? Porque ela não depende da concentração inicial. A concentração inicial corta. E fica que o logaritmo de 1/2, que é um número, é igual a menos k vezes t1/2. Fica, então, que t1/2 é o logaritmo de 2 dividido o coeficiente de velocidade. Então, para uma reação de primeira ordem, dado um dado coeficiente de velocidade, temos um valor de t1/2 e vice-versa. Para uma reação de primeira ordem, é o mesmo informar o coeficiente de velocidade ou informar o valor de t1/2. Lembrando que o logaritmo de 2 é 0,693. Isso faz como que seja muito frequente na literatura informar os valores de t1/2 no lugar de informar os valores de coeficientes de velocidade, até porque o valor de t1/2 é um valor muito útil para quem está estudando um processo. Por exemplo, alguém que está estudando decaimento radioativo vai achar muito mais interessante saber que o t1/2 de um determinado elemento é alguns segundos, algumas horas ou anos, ou para alguém que está estudando química atmosférica, será extremamente interessante saber quanto tempo vai levar para aquele composto, que, por exemplo, é um poluente, chegar à metade da concentração inicial. Levando isso para uma figura de concentração em função do tempo, nós observamos que se partimos de uma concentração hipotética de 8, a metade será 4, e esse é o tempo que corresponde a t1/2. A metade de 4 é 2, e então 2 vezes t1/2 dará este tempo. Vejam que este tempo é exatamente igual a este tempo. E a metade de 2 é 1, é este valor. Vejam que este tempo é igual a este, é igual a este. Então, t1/2 é exatamente igual, independentemente de qual seja a concentração a partir da qual eu comecei. Isso é extremamente interessante, porque então nós sabemos que t1/2 para uma reação de primeira ordem não depende da concentração inicial. Então, se nós descobrimos que o valor de t1/2 para uma dada reação que estamos estudando não depende do valor inicial de concentração, nós saberemos automaticamente que essa reação é de primeira ordem. E isso por quê? Porque se nós fazemos o mesmo para uma reação de segunda ordem ou uma reação de terceira ordem, vemos que o t1/2 do composto A depende do coeficiente de velocidade de segunda ordem, mas também depende da concentração do composto B. E o t1/2 do composto A em uma reação de terceira ordem depende do coeficiente de velocidade de terceira ordem, mas também depende de B e C. Finalmente, temos que lembrar qual é a dependência do coeficiente de velocidade com a temperatura. E essa dependência está dada pela equação de Arrhenius. Lembrem que a equação de Arrhenius é uma equação experimental. Foi experimentalmente que foi encontrada essa dependência do coeficiente de velocidade K com a temperatura.
Essa equação aí é chamada da equação de Arrhenius, onde A é o fator exponencial de Arrhenius e este número EA é a energia de ativação de Arrhenius e R é a constante dos gases, como está indicado aqui. Vejam que se nós fazemos uma figura do logaritmo do coeficiente de velocidade em função de 1 sobre t ou em função de 1 sobre rt, dá uma linha reta. Dessa linha reta, nós podemos tirar o valor da energia de ativação fazendo o coeficiente angular dessa reta. Vejam que também podemos obter o valor do fator exponencial de Arrhenius. Porém, temos que ter cuidado porque esse valor não pode ser obtido graficamente, porque para ser obtido graficamente, aqui teríamos que ter zero e nunca vamos atingir esse valor zero, porque isso implicaria ter temperatura infinita. Então, é preciso fazer o ajuste linear desta reta e, a partir do ajuste, conseguir descobrir o valor de A e do valor de energia de ativação. Mesmo parecendo bastante difícil, essa equação foi obtida experimentalmente. E só muito tempo depois se descobriu qual era o sentido físico dessa equação. Nós vamos ver isso no módulo 3, onde vamos estudar teoria cinética de reações, onde nós vamos estudar a teoria do estado de transição. De momento, agora, para começar o curso, nós temos apenas que compreender o seguinte: se nós fazemos uma figura de energia em função do avanço da reação, poderá acontecer que o reagente e o produto tenham diferentes energias. Geralmente, isso acontece se o produto tem energia menor que o reagente. Então, este produto será mais estável que o reagente, a reação será exotérmica. Se este produto tem maior energia que o reagente, então a reação será endotérmica, sendo esto H, esta diferença de energia aqui, ou esta diferença entre o reagente e o produto aqui, isto aqui, será a entalpia de reação. E vejam que esse valor, a entalpia de reação, que pode ser zero para uma reação termoneutra, ou pode ser um valor positivo ou um valor negativo, dependendo da diferença de energia entre reagente e produto. Esse valor é um valor diferente da diferença de energia entre o reagente e o ponto mais alto da curva que une o reagente e o produto. Essa diferença aqui, neste exemplo da esquerda, é este pedacinho aqui, e na reação da direita é isto aqui, a diferença entre o reagente e o ponto mais alto. Essa também é uma entalpia, mas é a entalpia de ativação que está relacionada fortemente à energia de ativação da equação de Arrhenius. Não é exatamente o mesmo número, mas é um número muito parecido. E é o que nós chamamos de barreira de reação. Então, de uma forma genérica, quando nós fazemos uma figura de energia em função do avanço da reação, que nós veremos depois, que pode ser chamado de coordenada de reação, nós temos dois valores de energia para olhar.
a diferença de energia entre o reagente e o máximo, que nós chamaremos de complexo activado, ou, em uma forma mais técnica e mais moderna, o estado de transição da reação. Essa diferença de energia é a entalpia de ativação, que pode ser relacionada fortemente à energia de ativação, ou seja, a energia necessária para ativar as moléculas e que elas passem de reagente a produto. Nós vamos ver depois que essa energia está diretamente relacionada com o coeficiente de velocidade da reação. Quanto maior essa barreira, quanto maior esta energia, menor é o coeficiente de velocidade. Por outro lado, a diferença de energia entre o reagente e o produto, que aqui está simbolizado por este ΔH, que é a entalpia de reação, está relacionada com a termodinâmica da reação. Ou seja, quanto mais favorável ou menos favorável é a reação desde o ponto de vista energético. Nesta figura aqui, claramente, como a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes, então esse ΔH é negativo, a reação é exotérmica e a reação é termodinamicamente favorável, pelo menos desde o ponto de vista da entalpia. Em uma aula mais para frente, no módulo 3, nós vamos ver essas figuras de uma forma mais genérica, trabalhando com energia livre de reação e energia livre de ativação. E então teremos o conjunto de entalpia e entropia para enxergar a reação, tanto desde o ponto de vista da termodinâmica como desde o ponto de vista da cinética, certo? E em uma aula também do módulo 3, nós vamos estudar qual é a relação íntima entre a energia de ativação e a entalpia de ativação. Finalmente, eu queria pedir a vocês de fazer esse exercício, que é um exercício do livro de Físico-Química do Atkins e de Pauli. E vocês vão precisar a calculadora, se possível, uma planilha de Excel. Isso vai facilitar as coisas. Eu recomendo que vocês façam esse exercício para determinar a energia de ativação e o fator exponencial de Arrhenius. Vocês têm aqui a resposta desse exercício. Vocês têm no livro Físico-Química de Atkins e de Paula outro exercício parecido com esse. Tem uma figura para mostrar o exercício e então, se guiando pelo livro, vocês vão poder fazer. Mas se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Obrigada a todos, estudem bastante e se cuidem.